tiver uma vida de arrependimento, é o que aconteceu aqui em Joel, e é isso que a gente vai tratar. Então, eu quero conversar com vocês essa noite sobre um chamado ao arrependimento, um chamado à conversão, com base nos textos que nós lemos. Mas aí eu preciso que os irmãos acompanhem comigo o contexto desse livro, que é importante para a gente entender essa ideia. Joel é um profeta que profetizou pós-cativeiro, acabou o cativeiro, 70 anos, vem o período de restauração do templo, e aí então vem Joel depois desse cativeiro, desse momento de tratamento de Deus para com o seu povo, e ele é dado como profeta do avivamento, porque a palavra citada por Joel é a mesma citada em Atos 2, quando o Pentecostes acontece, é a mesma ideia. Quando Pedro ele cita, depois do Pentecostes, no seu sermão, que acontece ali em Atos, naquele tempo, ele cita Joel. Então é o cumprimento exato daquilo que Joel falou. No final dos tempos ele derramaria poder sobre toda a carne, e é isso que Joel está profetizando, e é isso que Pedro confirma. Mas viver algo sobrenatural da parte de Deus implica, ou seja, precisa primeiramente de que haja um abandono da parte de quem quer receber, e exige também sacrifícios da parte daqueles que também precisam ou precisarão receber a promessa de Deus. Então a promessa está posta: vocês vão receber o Espírito Santo, vai ser derramado sobre toda a carne, inclusive os jovens serão visões, receberão dons sobrenaturais. Mas para viver algo nesse sentido sobrenatural, para viver algo que está para além da naturalidade, é preciso que haja em nós uma predisposição para abandonar, e haja em nós uma predisposição para sacrificar. Abandonar o quê? Abandonar o pecado, que tão de perto está de nós, e sacrificar é aquilo que Paulo fala em Romanos 12, sacrificar o corpo como sacrifício vivo a Deus, e ele diz que esse é o culto que Deus entende como sendo um culto legítimo. Não é vir por vir. Eu acho que a introdução foi o Itamar, né? Essa é a ideia. Não é vir por vir, é vir com propósito. Não é cantar por cantar, é cantar com entendimento. Não é vir para ouvir uma palavra somente, é vir para primeiramente aplicar isso quando você sair. É um culto com entendimento. A racionalidade do crente parte de um entendimento que nós temos a respeito de Deus e da própria Escritura revelada. A gente não está numa subjetividade onde nada é perceptível. Não, gente. Nós temos a Escritura e ela é objetiva, ela é clara. Está posta diante de nós aquilo que nós temos que fazer. Então, para viver uma sobrenaturalidade da parte de Deus, que é a fonte, é exigido de nós uma pressuposição, uma ideia de abandono e uma ideia de sacrifício. É prontamente nós que somos crentes em Jesus, isso é para todos, é da criança ao ancião. Nós somos cristãos e a nossa vida deve ser regada com esta graça que nos transforma para viver de glória em glória. E isso não é sem motivo. Quando a Bíblia fala que nós devemos viver de glória em glória, é porque Deus espera que haja em nós uma predisposição para crescer, avançar. É de degrau em degrau. Na vida cotidiana, na vida normal, é preciso que haja um desenvolvimento natural. Embora que haja os declínios, mas esse declínio é inferior à etapa que você estava antes. É assim, ó. É crescer, é desenvolver. É isso que Deus espera de nós, viver de glória em glória. E isso só é possível quando nós vivemos e entendemos o aspecto prático da conversão. O Senhor nos chamou para sermos santos. De forma clara, isso está implícito. A santidade pressupõe conversão. E é isso que Deus exige de nós. Então, para nós entendermos isso de forma mais clara, vamos entender o contexto do livro.
Existe uma promessa de um avivamento, está no capítulo 2 do próprio livro, verso de número 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E aí não há mais uma individualidade ética de Israel. Agora não é mais um povo escolhido que será derramado o Espírito, agora é sobre toda a carne. Acabou a divergência, acabou a questão ética, não existe mais aqui. A promessa é para toda a carne. Todos serão derramados ou cheios, abastecidos desse Espírito. A promessa está posta. E aí o profeta aponta, inclusive, quando ele diz no verso 12, quando ele diz assim diz o Senhor, não é ele que está falando. Ele já recebeu uma palavra de Deus para o povo de Judá. E a palavra de Deus é: convertam-se, arrependam-se. E esta palavra está carregada de uma ideia de comportamentos externos. Não é só uma ideia formulada, não é só uma ideia pensada, é uma ideia que desencamba na prática. Ela acontece de maneira visível. A fé cristã, ela é atestada, por assim dizer, de maneira prática, quando eu percebo que o seu comportamento é diferente daquele comportamento que você tinha antes. Isso é ser crente. Nossa, que jovem diferente. Você já ouviu isso várias vezes, né? Para o bem ou para o mal. Nunca vi uma criatura fazer tanta coisa ruim como esse de vida. Mas também tem aqueles, olha que jovem abençoado. Diferente. Por que ele conseguiu perceber isso? Pelo seu comportamento, pela sua forma de viver a vida. O seu comportamento define não só quem você é, mas sobretudo quem você crê. E aí o profeta indica as razões pelas quais o povo precisa se arrepender. Ele fala numa linguagem profética, obviamente. Ele está se referindo a um povo futuro, mas ele trata a profecia como se o povo que estivesse lá também fosse os receptores da promessa. A promessa é para o povo futuro, mas também é para vocês. E aí ele começa a falar sobre uma indicação de um avivamento futuro. E ele fala dos destinatários dessa promessa. Quem são as pessoas responsáveis por receber a promessa? Verso 2 diz isso. O verso 2 do capítulo 1 diz: ouvi isto vós, velhos. Velhos aqui, a ideia é ancião, líderes de uma tribo, de uma comunidade. E ele diz: olha, vocês precisam escutar isso. Todos os habitantes da terra, mas especificamente os líderes das tribos, vocês são responsáveis por comunicar isso às pessoas. E ele diz: olha, narrai, verso 3, narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos façam seus filhos. Vocês precisam pregar isso aos seus filhos, e os seus filhos devem pregar isso aos filhos deles. O que ele tem que pregar? E aí vem a ideia de uma comparação que o profeta faz. Virá uma tribo do norte, um exército muito forte e poderoso. Esse exército é um exército de bárbaros, homens fortes, valentes, desejosos por sangue e violência. Eles virão do norte, são citas. E aí ele compara este exército violento, truculento, com uma espécie de gafanhoto. São gafanhotos. O que deixou o gafanhoto cortador, e comeu o gafanhoto migrador, e que deixou o gafanhoto devorador, e que deixou o devorador e comeu o gafanhoto destruidor. No verso 4 a 5. E aí ele diz no verso 5: ébrios, despertai e chorai. Joel está tratando com o povo de uma forma muito clara. Vocês que estão ouvindo a mensagem, virá um exército do norte e ele vai dizimar.
vocês, vai acabar com a família de vocês, que serão mortos, dizimados. Eles levarão tudo. E vocês precisam ouvir e chorar. Isso vai acontecer. É isso que o profeta está dizendo. Mas não sem motivo. Quando Joel profetiza isso, ele também faz uma santa convocação ao povo. Ele convoca o povo, verso de número 13, cingidos de pano de saco, capítulo 1, verso 13. Cingidos de pano de saco, lamentai. Quem deve lamentar? Os sacerdotes. Uivai, ministros do altar, os ministros também. Vinde, ministros de meu Deus. Vocês precisam se vestir de pano de saco e vocês precisam lamentar. Qual é a ideia aqui de Joel? Vocês precisam demonstrar que são de fato arrependidos. Porque entendam, recapitular, eles saíram do cativeiro. A questão da idolatria não existe mais entre o povo. O problema é que agora não é mais idolatria. O problema aqui é falsa religião, é falsa adoração. É uma adoração que não remete a glória de Deus para o povo e nem o povo a Deus. É uma adoração falsificada. O povo até vai ao templo, os sacerdotes oferecem sacrifícios, os ministros louvam, está tudo certo, está tudo no lugar. Mas qual o problema? Não é de coração. Está tudo dando certo, gente. A liturgia está boa. Terminaram até no horário. Eles costumavam terminar até no horário. Estava tudo bem. Começava no horário, terminava no horário. Os filhos eram legais. A galera ouvia. Estava tudo legal. Mas tinha um problema. Não era de coração. E só quem pode conhecer isso, a motivação do coração, é Deus. Eu não posso fazer isso. Ninguém pode julgar a intenção do seu coração. Deus pode. Ele pode tanto que fez. Joel, diga para o povo, por causa disso, que eles vão ser punidos. Vocês louvam até bonitinho. Não dá não. Não tolero. A gente precisa ter uma visão certa de Deus, gente. Às vezes a gente acha e espera que Deus seja aquele Deus que o povo aí fora prega. Um Deus bacana. Um Deus bundão, perdão a expressão. Que você manda nele. Que história é essa, gente? Você acha que tem condição de mandar no Criador? Põe isso no seu lugar, aleluia. Você é criatura. E se Deus não tivesse misericórdia de nós, onde nós estaríamos? O que Deus pede é simples. Se arrependa. Se vistam de pano de saco. E lamentem-se, porque não está legal. Não está bom. Não está bom. E essa exortação de arrependimento não existe só aqui. Capítulo 1 de Marcos, eu não vou lembrar o verso, Rafael. Eu deixei para o para não, né? Fazer valor. Capítulo de número 1 de Marcos, verso de número 13, se eu não estou enganado. Verso de número 15. Quando Jesus começa seu ministério, ele diz: olha, o tempo está próximo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O que ele pede? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. E aí, isso é a ênfase da mensagem do Messias em todo o seu ministério. Arrependam-se, mudem de comportamento. E ele faz isso, inclusive criando um código de ética, que está lá em Mateus capítulo 5, verso 5 a 7. Capítulo 5 a 7. E aí, os apóstolos, os discípulos entendem isso. Quando Pedro recebe a palavra de Deus, que a promessa é cumprida em Atos 2, ele recebe essa palavra e ele vai pregar o seu primeiro sermão. Quando ele começa a pregar, e aquele sermão, aquelas pessoas são tomadas, e alguém é comovido pela mensagem de Pedro. E aí as pessoas perguntam a Pedro, abismadas: Pedro, o que nós podemos fazer com isso?
E agora, diante desta palavra, o que a gente pode fazer? Convertam-se. Arrependam-se. Para que venham tempos de refrigério. Deus, gente, todas as vezes que chama o homem ao arrependimento, Ele faz isso como um ato de bondade. Todas as vezes que Deus faz isso. A intenção de Deus, e você leu aqui, a gente vai já entrar no texto. Você percebeu que na leitura, Joel diz: olha, se voltem para mim, porque talvez, se vocês fizerem isso, eu possa até mudar de ideia. Porque de uma certeza vocês já têm, vocês serão punidos. Se vocês se arrependerem, eu posso mudar de ideia. Posso. O que Deus espera de nós é mais do que simples ideia. Jesus não é uma ideia. Jesus é uma pessoa que deseja se relacionar com seus filhos, e por isso Ele exige vida santa. Chegamos então no primeiro ponto. Primeiro ponto, uma ordem direta: convertei-vos, diz o Senhor. Existe uma ordem direta da parte de Deus para o povo de Judá. O povo de Judá está em crise, e uma das palavras-chave desse livro é o dia do Senhor. O dia do Senhor vai chegar. Está aí no verso 15 do capítulo 1, está aí no capítulo 2 e no verso de número 1. O dia do Senhor vem. E todas as vezes que o dia do Senhor aparece no livro de Joel, traz a ideia de punição. Deus está vindo e Ele vai punir os pecados dos homens. E aí essa palavra direcionada ao povo ganha uma nova ideia a partir do verso de número 12. Depois do profeta dizer: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se vestir com panos de saco, o Senhor está ordenando isso, virá um povo valente, virá um povo como de leão, forte, e vocês serão mortos e consumidos por eles. Mas, verso 12, o Senhor diz agora mesmo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E Ele está pedindo isso direcionado primeiro a toda a congregação. Olha o verso de número 16: congregai o povo, juntem as pessoas, congregai o povo, fazei uma assembleia solene, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reúnam os filhos e os que amam. É para todos. É para todos. Deus exige essa separação e esse momento de um intenso relacionamento com Ele a partir de todos, não é só de alguns. É toda a congregação. São os anciãos, são os ministros, são os filhos e até aqueles que mamam. Eles devem se santificar e sacrificar o Senhor. Deus, Abacuque diz, é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Isaías diz, no capítulo 6, que o Senhor não é santo. O Senhor é 3 vezes santo. E não é assim sem motivo. Porque na escritura antiga, na escritura hebraica, quando você repete a mesma palavra 3 vezes ou 2 vezes, você quer dar ênfase à qualidade daquele que está sendo citado. Aleluia! Você nunca vai ouvir na escritura que Jesus é 3 vezes soberano, Deus é 3 vezes onipotente, Deus é 3 vezes onisciente. Não vai. Mas você vai ver 3 vezes santo. E isso deveria nos causar temor. Se eu sirvo a um Deus que é 3 vezes santo, e Ele pede isso de mim, então façamos ou cumpramos as recomendações do apóstolo Pedro: sede santos, como santo é o Senhor nosso Deus, aquele que nos chamou. Entenda, gente, que para Deus executar uma obra no meio do povo, Ele sempre manda o povo deixar de fazer alguma coisa errada. Deus nunca vai fazer nada novo no meio do povo se o povo continuar esculhambado.
que eu vou fazer algo novo para o meu povo. Ele está dizendo, mas se o povo continuar do mesmo jeito, impossível. Impossível. A gente ora muito por avivamento, não é? Eu ainda oro. Deus aviva teu povo, aviva tua igreja, aviva os jovens. Jesus, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Mas um dos indícios de um povo avivado é que esse povo precisa primeiro arrepender-se, abandonar os seus pecados e então ajustar a aliança com Deus que chama. Porque o primeiro ponto para que haja um avivamento, nós já estamos vivendo uma vida caótica. O cenário é de caos moral, espiritual, religioso, político, econômico, por aí vai. É um caos. O cenário está pronto. O que falta? É o povo se arrepender, reconhecer que é de fato pecador, abandonar o pecado e então restaurar a aliança. Porque a Bíblia diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome, gente, é promessa, se humilhar, orar, buscar a Deus de todo o coração, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a terra. Mas se o povo tiver uma predisposição para fazer isso, predisposição. E aí eu reforço e reitero aquilo que foi dito pelo irmão Itamar. Se o seu pecado você considera ele muito grande, o apóstolo João diz que o sangue de Jesus Cristo é maior do que o seu pecado, e ele tem poder para purificar o homem do mais vil pecado. Eu sou uma prova disso. Eu sou uma prova disso. Eu sou pecador. Eu ofendo a santidade de Deus. Quem sou eu para estar no meio do seu povo? Mas por graça, por misericórdia, por favor de Deus sobre mim, aleluia, eu lembro como se fosse hoje, em um quarto escuro, chorando muito, e disse: Senhor, não tenho como condição de voltar. Eu sou errado demais, o meu pecado ofende o Senhor, o meu pecado traz escândalo à comunidade, a minha família não tem condição. Eu lembro como se fosse hoje. O Senhor, com sua graça, com sua misericórdia, me atraiu, restaurou minha vida, restaurou o ministério que já tinha ido embora fazer até. E eu vivo hoje em novidade de vida. Não é porque mereço, porque a graça de Deus me alcançou de fora. É disso que a gente precisa. É disso que você precisa. É de uma visitação de Deus diferente. Saia dessa ideia de que você precisa vir à igreja, vem, vai, volta, vem, vai, volta, vem para o ensaio, sai do ensaio, vem, vai. Isso se tornou tão monótono, tão comum, que você esqueceu onde está. Aleluia! Você esqueceu a quem serve. Esqueceu. Está no automático. Faça um exercício diante do Senhor, que é misericordioso, se compadece. No dia da ira, Ele lembra da misericórdia e pode restaurá-lo. Meu Deus. Quando Deus chama o homem ao arrependimento e à conversão, Ele está chamando para um conceito. Todas as vezes que a palavra arrependimento está posta, é porque tem alguma coisa errada no contexto. Jesus nunca chama ninguém para se arrepender daquilo que está fazendo de bom. Eu não me arrependo do bem que fiz. Eu preciso me arrepender do mal que fiz, que cometo. Porque a palavra arrependimento é direcionada a pessoas que estão cometendo algum tipo de equívoco, quebrando algum tipo de lei. E essa palavra aparece nesse contexto. Alinhar o propósito de Deus ao nosso propósito, ou o nosso propósito ao de Deus. Alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. É isso que Deus espera de nós. Quando Deus nos chama para um arrependimento, uma confissão de pecados, Ele está nos chamando para vivermos uma vida alinhada com a vida dEle.
alinhar-se com a vontade que Ele estabeleceu para nós. Quando Deus chama o homem a arrependimento, Ele chama o homem para uma mudança, sobretudo de comportamento, porque isso evidencia a crença que você tem em Deus. Porque notem, Jesus foi questionado algumas vezes, mas tem um que é importante a gente frisar. Jesus disse aos discípulos o seguinte: quando é que vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos? É quando vocês pularem, cantarem, falarem línguas, profetizarem, fazerem um bocado de coisa. Foi assim? Vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E aí, infelizmente, essa palavra cai em descrédito, a cultura não ajuda, e a gente perdeu o sentido de que é amor. Mas o apóstolo João não deixa a gente esquecer. Nisto conhecemos o amor que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos filhos. Igualmente como Ele fez conosco, devemos também fazer com os outros. Mas para isso acontecer, vocês devem concordar comigo, para eu dar a minha vida por alguém que eu não conheço, para eu sacrificar pelo bem do outro que eu não conheço, eu preciso primeiro considerar ele superior a mim. O que Paulo disse: considere os outros superiores a si mesmo. Gente, que negócio de ficção. Você está na Bíblia, gente. A gente não pode pegar suas partes boas, né, pastor? Se você era bom demais. Tem as partes que exigem responsabilidade, dever. Jesus pede para nós. Quando Deus chama o arrependimento, Ele também está exercendo um caráter misericordioso. Apesar do seu pecado, eu quero restaurá-lo. Apesar da sua dor, eu quero restaurar. A pergunta que nós devemos fazer, portanto, diante de todas essas informações, é prática, é simples. O que você precisa abandonar hoje para que essas coisas aconteçam em sua vida? O que é que você precisa abandonar hoje? Quais caminhos você precisa abandonar? Quais pessoas ou de quem você deve se afastar para que de fato você experimente aquilo que você tanto quer da parte de Deus? Deus exige isso de você hoje. Segundo ponto, como deve ser esse arrependimento? Não é de qualquer jeito. Tem que se arrepender, Natan? Tem. Está aí o chamado. Deus chama você a se converter e se arrepender. Mas como tem que ser isso? Joel utiliza duas figuras, duas ideias, uma prática e uma subjetiva, uma objetiva e uma subjetiva. A primeira é subjetiva, ele fala de jejum, fala de choro e fala de pranto. Façam isso, olha o que ele diz, continuando no verso: convertei a mim de todo o vosso coração, mente, né? Mente, com jejum, choro e com pranto. Qual é a ideia de Joel aqui? A ideia é que o nosso sentimento de conversão deve ser intenso e deve indicar uma intimidade e uma fidelidade que nós devemos ter para com Deus. Jejum tem a ver com disciplina espiritual, disciplinas espirituais, choro e pranto. É um sentido mais intenso, é uma dor intensa, é um coração mais contrito, é a ideia de alguém que está profundamente triste pelo pecado que cometeu. Essa é a ideia de Joel. Choro e pranto. Choro é o sentimento que você tem em relação àquilo, mas pranto é aquele sentimento de profunda tristeza que você tem pelo pecado cometido. E não é, e aqui não é só, fugir a palavra, não é só fugir a palavra, remorso. Obrigado, meu querido, lá da igreja, está ferido, meu amigo Ismael, Ismael, né? Tudo que ele nos deu hoje. Israel, a gente boa. Remorso. Tem gente que chora por remorso. Por que eu fiz isso? Não deveria ter feito isso. E chora, 1, 2 dias. No terceiro dia está fazendo a mesma coisa que estava chorando. Aleluia! Isso é remorso.
quando você abandona. Não faço mais. É isso que Joel está pedindo. E aí ele continua. Quando ele diz jejum, choro e pranto, ele está falando de condutas santas que são contínuas. Contínuas. Elas não param. Elas não deixam de crescer. Elas não param. Não há uma pausa nesse processo. Elas sempre são gradativas, contínuas. E isso tem a ver com a busca pelo Espírito de Deus. E agora vem um aspecto mais subjetivo. O primeiro é o objetivo, né? Jejum, choro, pranto, externo, todo mundo está vendo. Mas Joel diz que não é só com isso, porque isso talvez não seja suficiente. Você pode chorar, talvez não seja de coração. E aí Joel aponta um grande problema que estava havendo nos cultos lá naquela época. Verso de número 13: rasgai o coração e não as vestes. Gente, olha aqui, esse povo, ele se vestia de pano de saco, ele rasgava as vestes. Os irmãos sabem que quando alguém rasga a veste no Antigo Testamento é por desespero, angústia pelo mal que está sofrendo. Então ele desesperado, ele rasga as vestes. Esse povo fazia isso, desesperado. Meu Deus, o que está acontecendo? Total encenação. Não era de coração. Joel, Deus usando Joel diz: vocês têm que rasgar o coração. As vestes, vocês compram outra. Coração não. Rasgar o coração implica sobretudo numa prática espiritual que está para além daquilo que é visível. Porque deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, uma lição muito prática que Joel desenvolve aqui. A lição mais importante que Joel quer ensinar ao povo é que, para aprender manifestações externas para com Deus, ele não se surpreende mais. Manifestações externas não surpreendem Deus. Cantar bem não surpreende Deus. Orar bem não surpreende Deus. Pregar bem, muito menos. Que os fariseus faziam e apanhavam de sol. De jeito nenhum. Isso é secundário. Deus quer que você de fato rasgue o coração. Deus quer que você tenha mais do que manifestações externas. Deus quer que você viva uma vida de integridade, de inteireza do coração, porque de práticas externas, manifestações externas, Deus está cansado disso. Cantar bem, todo mundo canta. Orar bem, quem é que não ora bem? É só fazer um curso. Pregar bem, oxe, também faz um curso, está certo. Mas Deus está procurando pessoas verdadeiramente adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. A igreja naquela época, o templo naquela época, estava composta por pessoas hipócritas. Servia, fazia a liturgia, oferecia os sacrifícios, estava tudo bem, mas a motivação era errada. Deus não recebe, gente. Deus não recebe. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Deus por meio de Jó. Rasguem o coração e não as vestes. Irmãos, a gente precisa parar de viver assim, né? Óbvio que eu não estou exagerando. Mas a igreja hoje vive de aparência. Caímos naquilo que infelizmente muitos tinham medo, o nominalismo. Somos crentes, mas crentes nominal. Eu sou crente porque vou à igreja. Aleluia. Todo mundo que vai à igreja é crente. Banalizou a expressão. Alguém pergunta para mim, eu sou crente? Aleluia. Sou não, porque eu sei que a palavra é pejorativa. Porque o diabo também é crente, é mais do que eu. Mais do que você, mais do que nós. E não vai ser salvo. Na classe discipulado, a gente aprendeu o que é fé. Fé não é crer. Não é?
Fé é crer em alguém e na obra de alguém. Porque o ateu também crê. Ele sabe que Jesus existiu. Ele sabe. Há provas incontestáveis. Jesus nasceu, beleza. Mas ele ressuscitou. Não, ele ressuscitou no coração. Ressuscitou na mente das pessoas, no coração. Não. Fisicamente ele não ressuscitou, não. Isso é balela. Mas nós cremos que ele ressuscitou fisicamente. Nós não cremos só em Jesus. Nós cremos na obra que ele realizou. Ele morreu na cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia. E Paulo diz que é para a nossa justificação. Aleluia. Não é crer por crer. É crer em alguém. E crer na obra desse alguém, que é Jesus. A gente precisa parar de viver só de aparência. Eu acho. Para encerrar, o resultado de todos aqueles que se arrependem, qual é o resultado disso? Verso 19, vamos juntos, correndo. Verso 19 diz: e respondendo ele disse: eis que vos envio cereal. Aí Deus está dizendo: eu vou enviar cereal, vou enviar vinho, vou enviar óleo, e deles sereis fartos. Joel está dizendo: vai vir o povo do norte, bárbaro, violento, vai dissipar vocês da terra, tirar as vossas fazendas, os vossos dinheiros, tudo quanto diz respeito à provisão e à vida de vocês. Mas se vocês se arrependeram, se vocês se converteram, se vocês deixarem de viver de aparência e começarem a viver como Deus exige de fato, então eu responderei vocês e eu vou dar provisão. Verso 19: eu vou trazer segurança. Olha o verso 20: mas o exército que vem do norte eu vou remover de longe de vocês. Olha, gente, o que Deus está fazendo, né? E diz mais: Deus vai restaurar os recursos e as provisões do povo de Judá. Olha o verso de número 22: não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará seu fruto, a figueira e a vide produzirá vigor. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como fez anteriormente a chuva temporânea e a chuva seródia. Vai cair a chuva no tempo certo, os vossos trigos se encherão e os lagares transportarão de vinho. Mas se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, nada de graça, né? E para Deus. Verso 25: Deus vai restituir a dignidade do povo. Olha o verso 25. Rafael está me ajudando muito. Restituir-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que eu enviei. Quem é o grande exército que ele enviou? Foi os bárbaros que veio do norte. Deus está chamando o exército dele. São meus, eu os uso para o propósito que eu quero, até para a punição dos meus filhos. É Deus que está fazendo. E aí Deus vai restabelecer a parte espiritual do povo. Verso de número 28: e acontecerá, depois dele restabelecer os recursos e as provisões, depois que ele restabelecer a segurança, a dignidade do povo e a segurança dos inimigos, Deus vai restabelecer a saúde espiritual do povo. Verso de número 28, a promessa: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. Aleluia.
Há um problema identificado. O povo está oferecendo adoração falsa. Deus vê, chama o profeta, exorta o povo, manda eles se arrependerem, porque esse culto não está legal, não está bom. Diga para eles se arrependerem, mudarem o comportamento deles, e então eu posso mudar de opinião a respeito deles e do exército que vem com. É óbvio que Deus não se arrepende, né, gente? O profeta usa uma linguagem aqui, é feia a palavra, antropomórfica. É feia a palavra, antropomórfica. Deixa eu ver um cara assim, ó. Mas é a ideia, é a forma, é a personificação de um sentimento humano, certo? Antropomorfismo é a forma humana, certo? E existe o antropopatismo, que é o sentimento, que Deus também representa isso no texto. Deus não se arrepende como homem, mas ele utiliza um sentimento humano para representar isso. Eu posso mudar de opinião em relação a vocês, se vocês se arrependerem. Se vocês se arrependerem. Vamos ficar em pé? Posso fazer uma oração? Eu quero que você, por favor, de pé, né? Diante de tudo aquilo que nós falamos, eu quero terminar com duas aplicações da gente ora. Primeiro, o arrependimento é o caminho para receber as bênçãos de Deus e o seu poder. O arrependimento, uma vida dedicada a Deus, abandonando os pecados e vivendo inteiramente para Deus, é o caminho para nós recebermos dele sua bênção e seu poder. Em segundo lugar, há ricas e preciosas promessas de Deus para todos que vivem uma vida dedicada a Ele e a sua palavra. É promessa de Deus, eu não estou fazendo a promessa. Quem fez a promessa foi Deus. Há o caos, existe a exaltação, e Deus espera de você. Deus espera de você que você atenda ao chamado que Ele está fazendo. Convertei-vos a mim, arrependam-se dos vossos pecados, e então eu vou restaurar, vou restabelecer a dignidade, vou restabelecer a sua vida espiritual que já não está andando legal. Eu vou restabelecer os seus sonhos. Sonhos, sim, porque tem a gente sonha, né? Tem sonhos que Deus se importa, porque Deus mesmo nos concede a nós. Deus tem prazer em restituir tudo isso. Mas Deus conta com você hoje, que haja um coração quebrantado, devotado, inteiramente entregue a Ele. E então Deus será glorificado por você e você verá a glória de Deus. Vamos orar? Vamos sua cabeça por um momento. Aleluia! Glória a Deus! Ó Deus, bendito Senhor, Tu és o nosso Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso e nós vamos a Ti com o nosso coração. Senhor, muitas coisas estão erradas em nós. Muitas coisas precisam ser mudadas em nós. Nossos pensamentos, as nossas motivações. Tem muita coisa, Pai, que precisa ser mudada. Mas também, Pai, há em nós o desejo de ter mais perto. Sim, Senhor. A gente quer tanto estar perto de Ti, sentir. Oh Deus, como era bom. Era bom, eu lembro daquele tempo que o Senhor me visitava. Eu lembro disso. Oh Pai, a gente tem tanto desejo de estar junto de Ti, mas tem algo em nós que nos impede. E nós queremos confessar isso hoje. Confessar isso hoje. O Senhor é rico em misericórdia. É rico em misericórdia. Jeremias, em Lamentações, diz que as
misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Oh Deus, que amor grande, que graça, Senhor, é esta. Quem somos nós? Quem somos nós para o Senhor lembrar da gente? Quem somos nós para o Senhor nos visitar? Mas há em nós uma extrema necessidade, Senhor. Há em nós uma extrema necessidade de tê-lo junto de nós. O Senhor rompa as cadeias e abra. Por favor, Senhor. Se há em nós orgulho, por favor, quebra os nossos joelhos e nos põe de joelhos. Deus, o Senhor não tolera arrogância, orgulho não. Quebra os nossos joelhos e nos põe diante de Ti. Porque mais do que nossos joelhos nós queremos Tua graça. Porque mais do que nossa vida nós queremos Te servir com inteireza de coração. E eu repito, o Senhor não é uma ideia. O Senhor não é uma ideia. O Senhor é um Deus que quer se relacionar. Quando Deus chama o arrependimento, o Senhor está chamando para relacionamento. Restauração da aliança que já não está legal. Se você quiser hoje restabelecer a aliança com esse Senhor, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu não espero muito. Eu não sou aqueles caras que ficam exigindo, não. Se Deus está pedindo, venha. Porque há renovo de Deus para a sua vida hoje. Há restauração para você hoje. Naíra, lembra-te da misericórdia. Foi o Senhor que disse por meio do profeta Abacuque. No meio de tempos de crise, de dificuldade, Deus, lembra de nós. Lembra que o Senhor é bom. Se precisa haver restauração hoje, venha. Eu quero orar pelo João Hélio. Quando Deus chama, ele é para algo importante. Olha, Deus está quebrantando o jovem. Deixa Deus quebrar. Não encosta não. Ele está trabalhando. Seja cheio, querido. Seja cheio como nunca foi. Experimente algo novo como nunca experimentou. Sinta a graça do Senhor sobre ti. Receba a graça do Senhor nessa noite. Viva esse tempo intensamente. Viva isso hoje. Viva isso. Isso é gostoso. Talvez você não tenha feito aí, mas isso é bom demais. Isso é
Jesus. Glória a Jesus. Adore esse Deus que está aqui essa noite. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa noite, quero agradecer a presença de cada jovem, cada líder essa noite. Deus abençoe, Deus possa pensar cada um em nome de Jesus. Já me clamava encerrar com oração e o presbítero Gutenberg vai abrir essa porta. Antes, queria agradecer o Natan trazendo a palavra essa noite. Uma pequena lembrança da liderança de juventude, Pai. Meus irmãos, nós vamos orar a Deus essa noite, agradecendo por tudo que Ele tem feito. Mas antes de orar, eu quero fazer um convite especial para a nossa juventude local, como também em todas as congregações. Amanhã nós temos escola bíblica dominical, é isso? E hoje eu quero fazer um convite especial para a nossa juventude. Amanhã é a nossa primeira aula desse segundo trimestre. Nós estaremos amanhã iniciando o segundo trimestre da nossa escola bíblica dominical. O professor de vocês amanhã vai ser especial. É o diácono Erialdo, o pastor Erialdo, tá bom? Faço um convite para vocês esta noite. Se ler, deixa eu só abrir aqui não. Os jovens, eu sei que os demais departamentos vêm, mas eu estou sentindo uma falta grande de vocês. Eu estou me sentindo só, você não vem mais? Não sei o que está acontecendo. Mas amanhã venha. Nós fazemos uma abertura aqui desse segundo trimestre para a glória do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, que maravilha. Você que já tem escutado que jovem não sente a presença de Deus, diga para o cão assim: é mentira sua, Satanás. Que o mesmo Espírito que age no culto de ceia, ele age também no culto da juventude. O mesmo Deus, varão, o mesmo Deus que age numa doutrina, que age numa escola bíblica, ele também se manifesta da mesma forma no culto da juventude. Glória a Deus. Meus irmãos, eu não desprezo o culto da juventude, não porque eu já fui líder, mas os cultos da juventude, desde quando eu participei do primeiro culto, a presença de Deus é notável na casa, através do seu louvor, através da palavra. Há um quebrantamento de Deus, porque o Senhor Jesus, ele acha espaço para que ele venha ser preenchido. E nesta noite iremos ficar com esta presença maravilhosa da palavra de Deus, desta mensagem, e vamos guardar em nossos corações para quando for amanhã, ou aliás, a partir de agora ela venha servir, e a partir de amanhã nós venha ficar da mesma forma. Pregador falou isso: esse pecado que tanto me aprisiona, eu não vou carregar mais. E para que venha haver a santificação, temos que ter um arrependimento. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador de todas as coisas, a nossa oração nesta noite, Jesus querido, é de gratidão pela manifestação do Teu poder, pela manifestação do Teu Espírito, que o Senhor Jesus está aqui na casa. O Senhor se faz presente no nosso meio, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai Santo, que o Senhor Jesus venha continuar conosco. Jesus querido, eu te peço, ó Pai Jesus, nesta noite, continua com esta juventude linda, maravilhosa. Jesus querido, faz essa juventude mais sensível
passos. Jesus querido, a cada dia nos edifica perante a Ti, a cada dia nos purifica, meu Senhor da glória, de todo pecado. Jesus querido, se nós somos cientes que nós somos pecadores miseráveis, nós somos pecadores, e por causa, meu Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, é que nós não sermos consumidos. Jesus querido, muito obrigado por esta bondade que o Senhor tem conosco. Continua nos ajudando, continua nos erguendo, ó Pai Santo, a cada dia. Nos faz forte a cada dia, ó Pai. Quando a dificuldade, quando a tentação, aleluia, quando o inimigo das nossas almas tentar nos entristecer, nos derrubar, o Senhor Jesus vem nos fortalecer. Ó Deus, nesta noite, abençoa esta juventude, ó Senhor. Põe debaixo da Tua graça, da Tua mão, da Tua asas, Pai Santo. Escolha, ó Pai. Jesus querido, escolhe esses nossos jovens, Jesus querido, das tentações, das oferendas, dos pratos, ó Deus. Escolha esses jovens, ó Senhor da glória, que daqui, Senhor da glória, que essa geração ia ser expandida, como Teu Filho falou, aleluia, para os levitas, para as cantoras, para os pregadores, para os futuros pastores da Tua casa, ó Pai. Ó Deus, ajuda cada um deles, ajuda cada uma delas, ó Senhor da glória. Faz, Senhor Jesus, a cada dia a Tua vontade na vida dos Teus filhos, na vida dessa geração que é tão perseguida, é tão maltratada, é tão desmerecida, ó Pai. Mas a cada dia mais, Senhor da glória, nós Te pedimos que o Senhor Jesus venha fortalecer eles. Jesus querido, ajuda, meu Senhor, afirma os seus passos perante a Tua palavra, em nome do Senhor da glória, em nome de Levante essas mãos para o céu. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo de Deus, repouso sobre toda a igreja e todos digam: louvado seja Deus. Não esqueça, jovens, vocês já venceram o maligno, e a palavra de Deus está em vós, viu? Que tem 6, né?